Olá, alunos! Eu sou a professora Amanda de História e espero que todos estejam bem. Nesta 7ª remessa de atividades domiciliares, temos 2 temas que se relacionam: cidades educadoras, a partir da comparação entre as cidades atuais e as medievais, e as transformações ocorridas devido à formação dos estados nacionais. Este é o 2º tema das atividades. Vamos falar agora um pouco sobre as cidades medievais e as cidades modernas. Quando observamos as cidades de hoje, com acesso à energia elétrica, água encanada, tratamento de esgoto, ruas pavimentadas, bairros comerciais, bairros residenciais, bairros mistos, é difícil pensarmos enquanto tudo isso é recente, menos de 100 anos. E em alguns locais do Brasil, isso é ainda mais recente. E como eram as cidades medievais? Geralmente, elas se localizavam em pequenas elevações e às margens de um rio, afinal, era necessário água. Normalmente eram cercadas por muralhas que delimitavam o espaço urbano e permitiam a defesa. Dentro das cidades ficavam as igrejas, que muitas vezes foram construídas sobre templos politeístas da antiguidade ou reaproveitaram estes espaços. No entanto, as cidades medievais não contavam com muitos espaços para a sociabilidade dos habitantes. E como se chegou a isso se na antiguidade as cidades, como as pertencentes ao Império Romano ou mesmo as polis gregas, eram tão diferentes? Na Alta Idade Média, que vai do século V ao X, houve uma redução na quantidade de cidades e de seus habitantes na Europa, por conta da chegada dos povos germânicos e a queda do Império Romano. Tudo isso gerou uma fuga das cidades para o campo, e com isso, a criação dos feudos e ao fortalecimento do poder político dos senhores feudais. E como é que isso tudo começou a mudar? A partir das cruzadas e da retomada do comércio. As cidades voltaram a crescer, é o que chamamos de renascimento urbano. Aos poucos, características das cidades medievais, como os muros que as protegiam, foram sendo derrubados para que as cidades pudessem aumentar. A partir do século XIII, os europeus deram atenção especial ao saneamento e à urbanização de muitas cidades, ficando cada vez mais parecidas com as cidades atuais. Estas mudanças nas cidades, entre a Idade Média e a Idade Moderna, são decorrentes de vários fatores, entre eles a formação dos estados nacionais. Mas o que significa isso? É a formação do que hoje conhecemos como países. Isso não aconteceu da noite para o dia e nem ocorreu na Europa inteira ao mesmo tempo. Quando falamos sobre o processo de formação dos Estados nacionais, que começa no fim da Idade Média, estamos falando da centralização de poder na mão de um governante, a partir de uma monarquia. Na Idade Média, de forma geral, havia reis, mas eles não tinham muito poder. Quem mandava de fato eram os senhores feudais. Aos poucos, os reis foram ampliando seu poder. E como é que isso aconteceu? Através de alianças que o rei fez com os burgueses, com a igreja e com os nobres. Já o povo ficou meio de fora desse grande acordo nacional, só faltou o Supremo, mas é porque ele não existia ainda, senão teria entrado no rolo. Vamos ver agora quem ganhou o que com essas alianças. Os burgueses, eles faziam empréstimos ou doações aos reis e recebiam em troca proteção e favores. Além disso, muitas leis foram propostas pelos reis para beneficiar os burgueses, além da realização de obras em estradas, pontes e portos e a ampliação da segurança em espaços públicos. A igreja, ao coroar o rei, passou a receber a proteção e manteve seus privilégios sobre os feudos que administrava e manteve com isso suas rendas. Futuramente a gente vai falar sobre alguns problemas que ocorreram em alguns pontos da Europa, entre reis e a igreja, em função da reforma religiosa do século XVI. Os nobres, ao apoiar o rei, ganharam vantagens como cargos na corte real ou ajuda militar para reprimir as revoltas dos camponeses. Os camponeses passaram a pagar impostos somente ao rei e não mais ao senhor feudal, e passaram a ver o rei como alguém que podia defendê-los contra os abusos da nobreza, pois o rei é quem administrava a justiça. Vamos ver agora algumas características dos estados nacionais. A justiça passou a ser organizada a partir das definições do rei e não mais dos senhores feudais. As mesmas leis passaram a valer em todo o território. Criação de impostos, pesos e medidas padronizadas, estabelecimentos de uma mesma moeda que passou a ser cunhada pelo Estado, um idioma único, e ao centralizar as questões judiciárias e usar o dinheiro dos impostos para criar um exército profissional, aos poucos,
O rei conseguiu impor a autoridade a todos os habitantes do reino, dando origem, então, aos primeiros estados nacionais. Vamos falar agora sobre os exercícios. Na atividade 1, há uma figura que mostra as relações entre o rei, burguesia, nobreza, igreja e camponeses. Isso tem a ver com o que a gente acabou de falar. A questão quer saber, na letra A, o papel dos burgueses, na letra B, da nobreza e na letra C, dos camponeses, para o fortalecimento do poder dos reis. Essas questões devem ser respondidas no verso da folha. A atividade 2 é para marcar V ou F sobre a formação dos estados nacionais. Basta reler o texto e, se precisar, rever o vídeo aqui para realizar esses exercícios. Na atividade 3, é preciso observar a imagem, que mostra uma cidade medieval na Alemanha. Vocês devem responder quais características das cidades medievais que são faladas no texto estão presentes nessa imagem. Na questão 4, é sobre as características das cidades modernas que estão presentes na imagem. Na atividade 5, você deve observar quais espaços sociais das cidades modernas existem no município em que você mora hoje. A atividade 6 fala sobre as capitais. No texto, há uma curiosidade sobre como surgiram as capitais dos países. Explique como isso ocorreu. Por hoje é isso, pessoal. Se tiverem dúvidas, entrem em contato. Façam as atividades da melhor forma possível. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima!